fiscalização fecha as portas para desvios, irregularidades e corrupção na administração pública municipal. Quais são as medidas de controle que devem ser adotadas? Qual é o papel do Ministério Público nesse desafio? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público para divulgar aí o pensamento e realizações de associados e associadas. Para falar sobre o assunto, recebo aqui a presença, a entrevista com a promotora de justiça Janine Maeli Mota Miranda, que atua na primeira vara civil da comarca de Manhuaçu, perante as curadorias do patrimônio público, fundações e associações e registros públicos. Doutora Janine, obrigado por nos atender. Olá, como vai? Eu que tenho que agradecer a oportunidade desse espaço, né, para falar um pouco sobre o controle do patrimônio público, principalmente aqui na minha região, comarca de Manhuaçu, onde nós enfrentamos muitos problemas administrativos, porque os municípios são de pequeno porte, né? Então, podemos citar aí algumas irregularidades que o promotor de justiça enfrenta no trato diário, que seriam irregularidades de servidores públicos, né? A má prestação de serviços públicos, desvio de recurso e também uma falta de fiscalização mais eficaz, um controle do próprio município nesses contratos públicos, que às vezes envolvem verbas que serão muito úteis àquele município por ser tão pequeno, né, tão necessitado. Entendi. Agora, doutora Janine, qual é o papel aí, qual que é o papel do Ministério Público de Minas Gerais nesse desafio? O que ele pode fazer para proteger esse patrimônio público e o direito do cidadão? Diante desse desafio, que a gente até considera enorme, né? A gente precisa ter também uma atuação mais proativa. Hoje, o Ministério Público busca ter um contato mais direto com a administração pública e criar mecanismos de defesa nessa atuação preventiva, né? Por exemplo, organizar os municípios melhor, né? Com uma reforma administrativa, com cargos efetivos, evitar a contratação irregular, porque muitas vezes a contratação irregular gera uma corrupção, uma ineficiência no serviço público, né? A transparência no município, que permite o cidadão fiscalizar melhor e também levar a conhecimento do promotor. Então, essa proximidade do promotor do patrimônio público, ela visa atuar antes que a irregularidade aconteça, fortalecendo aí esse município para enfrentar as demandas de acordo com o seu tamanho, né? Porque cada município ele tem uma realidade muito peculiar. Entendi. Agora, com essa experiência de atuação, o Ministério Público, então, mudou o perfil, né? Alterando aquela lógica tradicional da repressão, quer dizer, dar mais preventivo em vez de punitivista. Então, desde a criação do Ministério Público, ele sempre atua como fiscal da lei, né? Ele está sempre atrelado à legislação. O que aconteceu é que a legislação foi se desenvolvendo, a cultura foi se desenvolvendo e cada vez mais exigindo do promotor de justiça essa atuação mais preventiva, principalmente com a nova legislação da Lei de Improbidade Administrativa. Hoje o promotor, ele negocia, nós temos como fazer um ajuste de conduta, né, um termo de ajuste de conduta, um acordo de não persecução civil, que vai evitar uma ação de improbidade, mas até chegar nisso, é necessário que a gente esteja junto da administração, conversando com os vários atores ali da administração pública, verificando a necessidade que ela tem, porque cada uma atuação será de uma forma, né? Então é importante o promotor estar sensível ao problema individual do município, para que ele, conversando com esses agentes, possa auxiliar nessas medidas, porque a solução ela vem do próprio município.
ele próprio que pensa como ele quer fazer, claro, sempre dentro da legalidade. E é uma relação que tem que ser construída permanentemente, porque a cada eleição, às vezes não há uma reeleição, troca o mandato, troca o prefeito, troca toda a administração. Quais são essas medidas de controle que o Ministério Público sempre investe nelas, recomenda e que elas devem ser adotadas? Sim, você citou uma coisa muito certa. Está sempre mudando, a cada 4 anos, novo gestor. E nem sempre esse gestor ele vai acompanhar tudo que já veio há muitos anos. Por exemplo, aqui na minha comarca, Manhuaçu, eu atuo desde 2012, trabalhando para regularizar os municípios. Então, assim que o gestor entra, a gente abre um PA, chama Procedimento Administrativo, e que não tem fins de punição, né, mas de organização. Então, o PA ele possibilita que você comece um diálogo com o novo prefeito, explique todo o funcionamento, toda a legalização. Muitas vezes o município não possui nenhum corpo mínimo organizado de assessoria jurídica, né? Então, é preciso que o promotor comece a buscar que esse corpo efetivo de assessoria jurídica seja criado, pelo menos mínimo, né? Porque quando o gestor mudar, o corpo está ali, ele já sabe como fazer, ele já tem experiência, esse corpo ele vai sendo capacitado, né? Existem várias capacitações. O mesmo exemplo a gente pode dar no controle interno do município, né? Onde o controlador geral ele precisa ter um corpo mínimo ali, um sistema mínimo de pessoas do controle para ajudar. E isso acaba repercutindo na função do promotor de justiça, porque um município organizado, o resultado é que as demandas não chegam até o promotor de justiça, a não ser aquelas mais graves, né? Os desvios nas licitações, a má-fé mesmo, que vai impor do promotor, sim, denúncias criminais, ações de improbidade e levar a justiça a punir aquelas pessoas que desviaram os recursos. Mas, na grande maioria, o trabalho preventivo, organizando a máquina administrativa, criando uma assessoria mínima para o gestor, porque ainda existe muito gestores que pecam pela falta de orientação jurídica, pela falta de um sistema jurídico bom dentro do município, né? Ele acaba pecando, errando. Então, nós precisamos ir fechando essas válvulas de escape onde o dinheiro público sai, né? E organizando o município para que ele saiba como agir, como fazer as ouvidorias, que são os canais onde o município pode ouvir do cidadão, a transparência nos portais, e tudo isso o Ministério Público já vem fazendo há alguns anos, né, com os planos gerais de atuação. Nosso procurador-geral, através do CAUPP, emite todos os anos, e é um trabalho realmente árduo e de paciência, porque você faz um trabalho 4 anos, começa o diálogo, chama o gestor, faz recomendação, assina acordo, executa acordo, entra com ação e ao longo dos 4 anos começa-se do zero com o novo gestor. Doutora Janine, no interior, a questão do emprego público tem uma cultura diferente, né? Ainda é tratado muitas vezes como moeda de troca, controlando, quer dizer, contrariando, melhor dizendo, a legislação e afetando a qualidade do serviço público. O que pode ser feito nesse caso? Concurso seria uma solução para dar continuidade? Isso. Esse é o grande desafio do interior. A prefeitura ela gera empregos, né? E esses empregos geram votos. Então, o Ministério Público precisa combater. Então, eu sempre advoguei a tese do concurso público, desde 2012, que a gente tem até esse programa na promotoria, de a cada 4 anos iniciar esse diálogo para concurso público nas autarquias, no município, enfim. Porque realmente
é o mal do interior. Muitas vezes as pessoas elas vão para o serviço público sem serem capacitadas, e aí o problema geram problemas, principalmente na efetividade dos serviços, né? E o dano ao patrimônio público também ocorre dessa forma. Sem contar que o político poderá, em tese, utilizar, né, isso como uma moeda de troca nas eleições, e como o município é muito pequeno, com certeza, o Ministério Público precisa trabalhar nessa frente. Eu acredito na efetividade do serviço por meio do ingresso no concurso, tanto que eu sou promotora, ingressei nos quadros do Ministério Público graças ao concurso. Então, eu advogo a tese de lutar por isso e vejo com excelentes olhos, vejo que onde há um quadro mínimo de efetivos, você tem uma continuidade. Esses servidores, eles são preparados, né, por cursos junto ao Tribunal de Contas, eles passam a entender o funcionamento da máquina administrativa, e quando eles saem, novos são contratados, precisamos começar a retomar do zero. Então, é importante. O que é importante para essa mudança de cultura são essas medidas de controle que a senhora citou, né? A transparência municipal, a integridade, né? Quer dizer, é difícil implantar esses modelos? É difícil que a gente vê, a dificuldade é que demandam um trabalho árduo de muita paciência, porque é preciso colocar essa consciência, né, na população, nos servidores e principalmente no gestor. Quando o gestor ele está sensível a isso, imediatamente ele aceita, isso se torna mais fácil. Mas muitas vezes a gente precisa dialogar, mostrar para ele que ao implementar esse sistema de controle, por exemplo, com um controlador geral, com servidores que possam criar um sistema de controle municipal, ele só tem a ganhar, porque ele está amparado pela regularização, e antes do problema chegar no promotor, isso chega no controlador, ele pode emitir pareceres, ele pode regular, dizer que precisa, por exemplo, olha, precisamos fazer um checklist para um serviço, por exemplo, de terraplanagem, para fiscalização das horas, ou do transporte escolar. Esse checklist, ele norteia o gestor, né? Num caso, por exemplo, de uma auditoria independente, um auditor, né, um controlador independente, ele é capaz, inclusive, de emitir um parecer para que um secretário seja investigado, né? Se abra um procedimento contra o secretário. Então, o controlador, ele é um braço do prefeito municipal. E o que ele precisa entender é que esse braço ele não vai engessá-lo, mas vai ajudá-lo a evitar que depois ele tenha que enfrentar uma demanda muito mais desgastante, né? Tanto politicamente quanto judicialmente. Isso, um processo judicial, onde um promotor, às vezes, pode pedir até o afastamento do cargo, né, com base na nova lei, e outras coisas que podem ser muito mais danosas. Então, esse convencimento é importante, porque a maioria dos prefeitos, eles não têm ainda, assim, uma formação jurídica, principalmente no interior. E se eles estiverem munidos desses controles que são deles próprios, eles vão estar muito mais protegidos. E é importante, como a senhora falou, quer dizer, você tem um controlador, um procurador, que são capacitados profissionalmente, que não sejam amigos do prefeito, estão ali por amizade, por troca política, né? Eles podem ajudar o prefeito a evitar esse processo judicial, como você falou, se envolver em confusão, fazer coisas erradas, orientar o prefeito. E, além disso, também o que é interessante é que essas medidas não geram mais custos, né? Ao contrário, trazem economia para o dinheiro público, não é verdade? Exatamente. A prevenção, ela gera muitos frutos dentro de um município.
E o gestor, que ele tem boa fé e que ele entra na administração querendo fazer o correto, querendo ser probo, ele tem ajuda do promotor de justiça, de curadoria do patrimônio público, que vai ser parceiro dele, que vai orientá-lo, ele tem a ajuda da Controladoria Estadual, né, do Tribunal de Contas. Então, é necessário mesmo que nós levemos esses projetos que são do Ministério Público, mas que são também de todos os âmbitos. Hoje a gente trabalha muito em conjunto, né, com essas questões. E o promotor pode recomendar ao gestor, emitir um documento recomendando que ele regularize algumas coisas, né? O gestor, por exemplo, nós fizemos no ano passado, em conjunto com o CAL Patrimônio Público, a implantação dos compliance nas prefeituras através do Time Brasil. Então, aquele município que se credenciou ao Time Brasil, ele tem toda uma assessoria jurídica para implantar o compliance, que é esse sistema todo, né, também muito utilizado pelas empresas, onde a administração pública passa a pensar de forma correta, legal, com eficiência. Então, o administrador hoje ele tem que administrar com eficiência. Principalmente dentro da lei. Agora, doutora Janine, eu queria que a senhora falasse para a gente o seguinte: primeiro, a senhora falou da paciência do Ministério Público, da promotora de justiça, do promotor de justiça. A paciência, a capacidade de diálogo, de negociação, de orientação, a prevenção, para depois chegar, então, ao final, caso não seja possível, a repressão. É por etapas. Se o prefeito e a prefeita resistem a essa mudança de atuação, não dialogam com o MP, o que pode ser feito? E quando fazem, quando conseguem dialogar, fazem um termo de ajustamento de conduta, um ataque, buscando reparar algum problema ou outro, mas também não cumpre. Como é que fica essa situação toda? Então, todos esses problemas e essas soluções que nós colocamos, eles têm desdobramento. Eles começam com esse diálogo, com essa reunião, né? E pode gerar uma recomendação, um termo de ajuste de conduta. Agora, o prefeito que não se abre ao diálogo, é claro, diretamente nós já podemos entrar com uma ação civil pública e levar ao Poder Judiciário, porque ao final o Judiciário, reconhecendo a omissão desse gestor, vai condenar o município a fazer essas medidas. Agora, o gestor que começa esse diálogo, por exemplo, vamos supor que a gente consiga fazer um termo de ajuste de conduta, estipulando prazos, por exemplo, um prazo que se faça o concurso público de geralmente 2 anos, porque precisa fazer uma reforma administrativa, não dá para fazer a coisa mal feita. Tem que ter discussão com o sindicato, Câmara. Então, ao final desse tempo, se ele não cumpriu, existem casos, por exemplo, eu cito aqui, de um município onde não cumpriu, nós executamos e pedimos uma liminar. E o juiz, então, determinou que no prazo de 3 meses se cumprisse. E hoje o concurso já está sendo feito cumprindo essa liminar. Então, são as fases. A gente abre o processo administrativo. Ao final, se tudo num consenso bom deu certo, ele é arquivado. Se não, a gente abre um inquérito civil, que aí já é um procedimento com fins, né, a uma ação civil pública, e aí a gente entra. E o TAC também, né, onde a gente pode impor multa no caso de descumprimento, até verificar se no caso de omissão, se houve dolo, se houve má-fé, se dá para enquadrar no ato de improbidade administrativa. Então, isso depende muito, é uma via de mão dupla, né? Depende muito da postura do prefeito, né? O diálogo, geralmente a gente consegue fazer com o diálogo. Não conseguindo, a gente sabe que a gente tem ações, né, que já foram aqui, por exemplo, que interpostas em 2012 e que foram levadas até o Supremo e agora, em 2020,
julgada procedente e está em fase de execução, ou seja, vencemos a demanda. Mas é óbvio que o Ministério Público ganha muito mais com o diálogo, sim, porque é mais rápido. E a população só tem a ganhar, né, com tudo isso, com esse trabalho. E é por isso que mas é um trabalho demorado. Mas é por isso que o Ministério Público está investindo nessa relação, desenvolveu um programa, gostaria que o senhor falasse sobre esse programa de defesa do patrimônio público junto aos municípios. Isso. Esse programa, na verdade, é um plano geral de atuação que existe em todas as áreas, não é só no patrimônio público. Existe na área de saúde, então eu estou falando mais da área do patrimônio público. E nós temos o nosso coordenador, Dr. Daniel Sá, e ele, muito competente, a cada ano vai emitindo esses planos. Então, desde que ele entrou, que essas medidas de prevenção, elas estão sendo implementadas com muita força. A questão do controle interno e integridade, que é um plano geral de atuação do Ministério Público Estadual. As ouvidorias, que inclusive implementado pela Corregedoria do Ministério Público e a Ouvidoria Geral, que é implantar nos municípios. Por exemplo, a transparência municipal, que já existia também na gestão anterior, mas que está sendo implementada também agora. Então, nós, promotores, vamos adotando esses modelos que são colocados pela Procuradoria através do CAL Patrimônio Público. E esse do concurso público é um que eu adotei de forma independente, né, mas faz parte desse conjunto. Em 2012, de estar sempre chamando os municípios para regularizar os cargos, justamente por conta dessa observação que você fez no início da entrevista sobre a questão da contratação irregular interior, por ser um risco, né, de utilização aí na questão da campanha política. Né? E a gente tem avançado desde então, devagar e sempre, porque a máquina administrativa, ela é dinâmica. Então, os cargos mudam muito, as leis mudam. Então, você tem que estar sempre olhando mesmo. E a realidade do município é do município, ele que tem que te mostrar. Né? Sim. E é um programa que está sendo sempre atualizado, aperfeiçoado, em função também da própria legislação e do dinamismo da realidade. Muito bem. Eu conversei aqui com a promotora de Justiça Janine Maeli Mota Miranda, que atua na primeira vara civil da comarca de Manhuaçu, perante as curadorias do patrimônio público, fundações, associações e registros públicos, e falamos aí sobre a importância da regularização para controlar, evitar desvios, irregularidades e até corrupção na administração pública municipal. Doutora Janine, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Conexão AM-MP. Eu que agradeço, viu, Orion, pela oportunidade, agradeço a Deus e peço a Deus que continue nos inspirando, nos dando esperança, para que a gente não desista e que a gente olhe sempre para a nobreza do nosso cargo, né? Que é tão importante para a sociedade, principalmente na área de patrimônio público, e a gente sabe que é uma semente a ser plantada. E eu sempre digo para todo mundo, não só para os colegas, mas para as pessoas que vêm aqui, que a gente jamais pode desistir, né? E qualquer dinheiro que for economizado ou que for bem aplicado, ele vai repercutir lá na saúde, né? Em melhores hospitais, na educação. Então, a gente vê, é um trabalho que a gente vê, que vai repercutir de uma forma vital para a sociedade. Então, que Deus nos ajude a continuar, né? Que mais pessoas possam ter esse olhar, nos ajudar lá na administração pública, para que ela veja o Ministério Público como um parceiro, né, de jornada, né, nessa estrada que é longa. Tá? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho aí. A você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa no canal AM-MP no YouTube. E deixe lá suas sugestões e comentários, serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.